Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Hello buddies, good evening, my name is Anderson, I'm your new English teacher. Welcome to Etebrax. Hello Tati, how are you today? I'm fine, thanks. Sejam bem-vindos à aula de inglês. Online esta noite são os polos de Campina Grande, Carpina, Currais Novos, Escada, Jordão, Palmares, Pesqueira, Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula. Ok, nós começamos essa aula, né? Eu falando em inglês, mas foi só para quebrar o gelo, que é a nossa aula de inglês. Porém, vai ser toda em português. Que o objetivo desse curso é mais fornecer algumas técnicas de leitura para você se familiarizar mais com os termos técnicos utilizados na sua área. Bem, antes de começarmos nossa aula, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre mim. Meu nome é Anderson Tules, sou professor universitário, né, e sempre estou aqui com a Etebrax nos módulos de inglês. E eu vou tentar mostrar para vocês que, diferente do que o pessoal pensa aí, né, inglês é uma coisa bem fácil, né? Nós temos só um pouco de dificuldade em termos de pronúncia, né, e na parte de compreensão auditiva. Porém, esse não é o nosso foco. Apesar de eu dar umas dicas sobre fonética, alguma coisa desse tipo, o nosso foco é mais leitura. E a leitura é bem mais simples, bem mais fácil. Então, vamos começar com o nosso primeiro slide. Teaching and identify the main technical terms of the Information and Communications Technology, ICT. Jargon, or, em português, tecnologia da informação e comunicação. Writing and pronouncing them correctly. Understand the basic English grammar, focusing in language skills, reading technical manuals. Recognize the false friends that confuse the correct translations in technical texts. Ok, então, trocando em miúdos, qual é o objetivo do nosso curso? Seria identificar a estrutura gramatical e termos técnicos ligados à tecnologia da informação e comunicação. Vou dar algumas dicas de pronúncia, que eu acho bem interessante, e eu vou explicar por quê. Apesar do nosso foco não ser esse, eu vou dar algumas dicas e vou explicar o porquê. Entender a gramática básica, né, com foco dentro da sua área. E conhecer o que nós chamamos de false friends, são falsos amigos, são falsos cognatos. Então vocês vão aprender no decorrer dessas aulas, são 3 aulas, né, vocês vão aprender algumas técnicas de leitura, o que são cognatos, o que são falsos cognatos, né? Quais são as técnicas que nós vamos empregar na leitura de um texto. E esse curso, ele é legal pelo seguinte, ele é bem focado na nossa área de tecnologia da comunicação, lógico. Porém, toda técnica que você aprender aqui, tudo que você aprender aqui, vai te habilitar a ler qualquer tipo de texto. Então, digamos que você faça um curso superior, a faculdade, aí você precise escrever um abstract, um resumo para o seu TCC. E esse curso vai te habilitar. Digamos que você precise, para o mestrado, doutorado, para qualquer outro curso, ou teste de mestrado, alguma coisa, algum tipo de seleção. Essas técnicas que vocês vão aprender aqui vão te habilitar a isso. Certo? E aí, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de pedir para todos terem papel e caneta à mão. Por quê? Para não ficar uma aula muito chata, aquele negócio, eu leio em inglês, traduzo e vocês ficam assistindo. Eu leio e traduzo, tradução simultânea, fica uma coisa muito chata. Então, tem alguns exercícios aí interativos, no qual eu vou pedir a participação de todos.
E lembrando vocês que é muito importante essa participação, porque nesse momento vocês têm a oportunidade de criar dúvidas e tirar dúvidas com o professor, certo? Então participem, peguem papel e caneta. Antes disso, queria mandar um abraço aí para o Paulo de Recife, né, para o meu amigo Júlio, que está de Olinda, desculpa, pequena falha técnica, né? Então, para o nosso Paulo de Olinda aí, o meu amigo Júlio, que está nos dando esse apoio importantíssimo, certo? E, como falei, nós vamos fazer algumas atividades aqui. No final de cada aula, vocês vão ter uma atividade que vocês têm uma semana para entregar, ou seja, terminando a aula hoje, vocês têm até a próxima aula para entregar essas atividades. Todo o material que for postado, que for utilizado, vai ser postado no ambiente virtual de vocês, certo? Uma coisa mais que eu queria lembrar também, o nosso chat, né, nosso chat que vai ser todas as terças-feiras, né, onde vocês podem tirar as dúvidas que vocês tiveram durante as aulas ou no decorrer dos outros dias posteriores à aula que foi ministrada, e aí vocês fiquem à vontade para trazerem várias perguntas, né? Eu vou também aproveitar e colocar um material a mais, né? Vou colocar alguns textos para a gente praticar essa leitura, essa interpretação, que é muito importante que vocês participem. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Don't be shy, né? Ou seja, não sejam tímidos, participem, certo? Não tem mais alguma coisa, Tati, que eu tenho que lembrar aí? Não, tá tudo tranquilo. Não, tudo tranquilo? Ok, vamos lá então. Então vamos para o nosso primeiro slide. Então aqui no nosso primeiro slide nós temos o seguinte. Nós vamos começar com os termos técnicos, certo? Aí vocês têm atrás de vocês duas colunas. Coluna 1 e a coluna 2. Na coluna 1 nós temos alguns termos muito utilizados na área tecnológica, certo? Aí ao lado eu fiz um tipo de uma transcrição fonética. Na verdade não é uma transcrição fonética, certo? Mas é um meio de ajudar vocês a lembrarem a pronúncia da palavra. Aí você vai falar para mim, poxa professor, mas por que é importante eu saber a pronúncia num curso que é voltado para a leitura? Veja bem, eu tive um aluno há um tempo atrás que ele entrou numa empresa, né? E nessa empresa de tecnologia, é uma empresa multinacional, se falava inglês. E ele não tinha o domínio da oralidade. Ele não falava inglês. Ele lia bem, mas não falava. Nem o básico. Então, aconteceu o quê? Ele tinha dificuldade de comunicação. Se você ouve uma palavra que você já conhece o som, você reconhece ela, fica mais fácil você entender o que está sendo falado. Lembrando vocês que o foco não é sair falando inglês, e sim lendo, certo? Então, nesse primeiro slide que nós vamos voltar, vocês têm na coluna do lado esquerdo da tela a palavra em inglês e do lado direito a palavra em português. E aí, eu vou deixar na tela um pouquinho e eu vou pedir para que vocês relacionem essas palavras com a palavra em inglês e o significado em português. E aí eu vou explicar uma particularidade que vai ajudar vocês a identificarem as palavras em inglês. Aí, Tati, eu gostaria que você soltasse aí esse desafio para os nossos polos, né? Para ver se nós temos algum aluno aí que já está começando a fazer esse exercício. Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou dar uma passada aí na pronúncia, né, das palavras. Então, na primeira aí nós temos accessibility ou accessibility, dependendo do inglês. Se for inglês britânico, você tem mais o som de T. Se for mais o inglês americano, que particularmente é o que eu gosto mais, as palavras com o som de T vai ter a letra T vai ter um som de R, certo? Na nossa segunda nós temos address book. A terceira, muito parecida com o português também, né? Antivirus. Na quarta, nós temos archive. Tati, se algum aluno já tiver feito atividade, você pode me interromper, ok? Certo? Na 5, nós temos attach. Na sexta, nós temos backup.
Na sétima, nós temos bar, code. Na oitava, nós temos basic. Na oitava, bit. E por último, nós temos bullet. E nós temos o que seria o significado delas, a tradução delas para o português. Nós temos anexar, arquivo,